Vamos fazer agora a correção do que estava errado. Então, aí são práticas que são permitidas e recomendadas pela produção orgânica. Então, agora a gente só viu coisa ruim, vamos agora procurar fazer a recomendação das coisas boas. Então, nós temos que fazer agora a conservação do solo. Então, o preparo do solo e o plantio deve ser feito agora em curva de nível. Então, se o terreno tem alguma declividade, nós devemos não fazer mais a ação morro abaixo, fazer a ação contrária à caída do terreno, marcando primeiro as curvas de nível, que qualquer pedreiro, qualquer ajudante de pedreiro sabe marcar essas curvas, o técnico também deve aprender a saber fazer. Aí você faz com pé de galinha, você faz com trapézio, você faz com teodolito, você faz até o animal, se botar, se soltar, ele sabe caminhar exatamente na curva de nível. Então você marca as curvas de nível, nessas curvas que você marcou, você vai cavar uma valeta, um suco, vocês vão ver na estante a fotografia aí, para quando essa água quiser escorrer, ela primeiro encher esses sucos, vai perdendo força e não carregar mais a sua terra lá para baixo. Aí, geralmente, acompanhando essas curvas de nível, a gente faz aquele camalhão, aquele quebra-mola que a gente levanta, tirando aquela terra dos sucos, a gente faz isso aí chamado cordão de contorno, que é uma faixa de vegetação que a gente planta justamente para essa faixa de vegetação também impedir que a água desça com força. Essa faixa de vegetação pode ser feita com cana-de-açúcar, com capim de corte, pode ser feito com, dependendo da região, pode ser feito até com sisal, com abacaxi, contanto que pode ser feito com capim-santo, ou até mesmo deixar o próprio mato sem arar. Uma faixa de mato já impede também que a água saia escorrendo, porque o mato segura a água, o mato vai ser abrigo para os predadores, para os inimigos naturais, ele faz esse papel também se o agricultor não quiser cultivar alguma faixa acompanhando essa curva de nível aí. O que nós chamamos de corredores biológicos é porque cada propriedade, muitas vezes, tem sua reservazinha de mata, mas elas estão ilhadas de uma propriedade para outra. Então, os animais silvestres, os predadores, que são muito importantes na produção orgânica, eles estão isolados, ilhados. Chega a um ponto que acaba a capacidade de suporte, eles não têm como continuar se multiplicando. Então, existem até programas estaduais hoje que criam esses programas chamados corredores biológicos. O que é isso aí? É você ligar de uma propriedade à outra uma mata de um agricultor com a outro agricultor, para você ligar uma mata dessa com as outras. Então, você está fazendo um corredor biológico, juntando uma mata com a outra. Então, os animais agora não vão ficar mais ilhados. Eles vão ter um corredor para circular de propriedade para propriedade, fazendo esse benefício aí. O que é que nós chamamos de cultivo mínimo, ou plantio direto? Cultivo mínimo é você mexer o mínimo possível na terra. Então, por exemplo, você vai plantar uma fruticultura. Se você não quiser consorciar com cultivos anuais, você pode abrir somente o berço, o buraco ali que você vai plantar a sua cultura sem mexer na terra toda, sem revirar essa terra toda. A gente chama isso de cultivo mínimo. O que é o plantio direto? É você roçar o mato, roçar a cultura anterior e plantar diretamente em cima desse mato. Você vai ver a fotografia na estante. Mas, infelizmente, tem muita gente fazendo plantio direto hoje usando herbicida, que é o plantio direto convencional. Mas a gente vê muito plantio direto hoje sendo feito, por exemplo, até em hortaliças, em fruticultura e cultivo de grãos, porque a gente já sabe da importância da cobertura do solo. Então, quanto menos mexer nesse solo, que é o cultivo mínimo, quanto mais se eu fazer o plantio diretamente, sem mexer na terra, melhor ainda para o nosso clima quente, nosso clima tropical. O que é a rotação de cultura? É uma outra prática de conservação do solo, contrária à monocultura. Então, eu tenho que estar trocando de culturas para você evitar pragas, para as raízes também ocupar espaços diferentes embaixo do solo, para não esgotar sempre a mesma camada do solo, e você trocar também essa vida microbiana, porque cada micro-organismo se associa com a sua planta hospedeira. Então, você ativa a vida microbiana trocando de culturas, né? E, por exemplo, em hortaliças, a gente sempre procura nunca cultivar aquela mesma hortaliça no mesmo canteiro. Então, geralmente, a gente planta cultivos folhosas, cultivo de raízes, cultivo de plantas de frutos, mas sempre colocando na rotação de culturas as plantas da família das leguminosas. Por que a gente está colocando as leguminosas dentro da rotação? Porque as leguminosas elas estão enriquecendo o solo, fazendo aquela fixação de nitrogênio, que são a ação das bactérias, dos rizómios, que vai deixar adubo para a planta seguinte. As raízes das plantas leguminosas também são raízes profundas, que a gente chama de são raízes pivotantes, são raízes subsoladoras. Então é sempre bom colocar leguminosas nessas rotações de culturas. O solo, como eu falei, deve sempre permanecer coberto. Então tem a cobertura viva e a cobertura morta. O que é a cobertura viva?
Eu fazia, por exemplo, um consórcio de plantas, chamado de policultivos, e cada planta está ocupando o seu espaço, no tempo e no espaço, ela está ocupando sempre o solo, sempre mantendo a terra coberta, e a cobertura morta é você plantar e depois cobrir esse solo. Ou você roçar o que tinha antes e plantar em cima desse solo, mas mantendo ele coberto. Vocês vão ver nessa fotografia seguinte. O que é que a gente chama de manejo de ervas nativas? Então, na nossa formação equivocada da agricultura convencional, se chamava o mato de erva daninha. Na verdade, o mato a gente chama de planta espontânea. A gente chama de erva nativa, a gente chama de uma planta indicadora, mas a gente não chama mais de erva daninha. Daninha é o homem que está fazendo coisa errada. Então, o manejo dessas ervas, desse chamado mato, é importante porque esse mato serve de abrigo para os predadores, que são inimigos naturais das pragas. Esse mato serve para fazer a cobertura viva do solo. Ele retém umidade no solo. Ele evita a chuva bater diretamente nesse solo. Então, esse mato aí, na verdade, vai ser manejado. Não é deixar a cultura no meio do mato, mas eu usar o mato como um recurso, uma ferramenta para melhorar meu sistema, mantendo o solo sempre coberto. Por isso que ele vai ser manejado. Quando ele quiser soltar semente, quiser crescer demais, eu faço o quê? Eu roço ele. Eu faço o manejo assim, roçando o mato, mantendo ele sempre na altura desejada, mas mantendo a terra sempre protegida. O mato agora passa a ser nosso aliado e não nosso inimigo. Por que a gente chama outra prática também de cortina de quebra-vento? Na verdade, a gente não quebra o vento, né? Mas ela serve como uma cortina para barrar o vento. Então, geralmente, o vento vem do lado do nascente, onde nasce o sol, do lado leste. Então, a gente tem que fazer uma barreira para que esse vento não fique incidindo diretamente no seu plantio. A doutora Ana Primavera, ela já falava até em pesquisas que ela fazia, que chega a diminuir a produtividade das culturas em até 30%, que o vento resseca o solo, resseca as plantas. Por isso nós temos que fazer essa cortina de quebra-vento. Existe também até as cercas vivas que também funcionam como quebra-vento. Mas a gente tem que saber também fazer esse arranjo aí do quebra-vento. Uma outra recomendação de conservação do solo é diversificação. Quanto mais a gente copiar a natureza, e o bioma da região está dizendo justamente que a vegetação é bem diversificada, então nós temos que copiar isso que a natureza ensina para a gente. Observe que na Caatinga, na Mata Atlântica, no Pantanal, qualquer região de mata, você não vê problema de praga e doença, você não vê nenhum adubo de fora, trazido adubo de fora, ninguém usa nada lá. Por quê? Porque o próprio sistema está em homeostase, está em equilíbrio. É um sistema ecologicamente, né, maduro, já perfeito, equilibrado. Então, nós temos que copiar isso da natureza. O que é que a natureza ensina para a gente? Que a terra tem que estar sempre coberta, diversificação, que deve proteger a superfície do solo, botar muita matéria orgânica que as folhas deixam cair no solo, ativar muito essa vida microbiana, que é a matéria orgânica, que é a comida desses micro-organismos. Com isso, você tem a água penetra com facilidade no solo, retém essa água no solo, alimenta o lençol freático, ou seja, a natureza está ensinando que nós devemos fazer uma agricultura diversificada. E é isso que a gente vai ver neste instante quando eu falar em quintais agroflorestais ou sistemas agroflorestais ou agricultura sintrópica. Vamos trabalhar muito isso aí, o policultivo, o consórcio de plantas, a diversificação. E aí nós vamos trabalhar com plantas herbáceas, anuais, de ciclo curto, arbustivas e plantas arbóreas, de diferentes estratos, em diferentes tempos, para o solo ficar sempre coberto e a cultura sempre diversificada. Uma outra prática que algumas plantas também até gostam é o sombreamento. Então, alguns cultivos preferem um certo sombreamento, como é o caso do café, a pimenta do reino. Então, a gente tem que saber também combinar esses cultivos com algum tipo de sombreamento. E a reserva natural é, por lei, dependendo do bioma, a região da Caatinga, por exemplo, é 20%, a região da Mata Atlântica já é 50%. Então, depende de região para região. Mas hoje, com o CEFI, né, com a CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, hoje o agricultor ele tem que deixar já a reserva natural por lei. Antes não deixava. Mas o próprio agente financeiro hoje só financia o agricultor se ele já tiver feito o seu CEFI, a sua CAR, que é aquela medida que o CDA, né, Coordenação do Desenvolvimento Agrário, está fazendo até de graça para muitos agricultores familiares, e alguns estão até cobrando por esse serviço. Mas a reserva legal hoje, por lei, deve ser preservada a parte de mata na propriedade. Então, vamos ver aí algumas fotografias dessas práticas que conservam o solo. Então, aí, por exemplo, é um plantio direto sendo feito com tração animal. A tração é feita com os animais, com essa junta de bois aí, e o plantio é feito em cima desse bagaço. Então, a terra aí não é arada, não é revirada, não é gradeada.
o plantio é feito diretamente em cima da palhada. Bem mais interessante, você gasta menos e preserva melhor o solo. Aí já é um plantio direto mecanizado. Observe que tem um facão na frente que sai cortando, abrindo o suco, abrindo esse corte aí, e atrás a plantadeira vai soltando as sementes. Alguns usam adubo também, né? Já vai adubando e plantando já com esse corte que o facão fez na frente. Então já é o plantio direto, que é muito interessante. Felizmente o Brasil adotou e está dando muito certo esse plantio direto aqui no nosso clima tropical. Bem menos prejudicial para o solo. Então está vendo aí já a semeadora, né? O bojo das sementes aí, já fazendo o plantio no espaço que o facão já cortou lá na frente e a semente vai caindo atrás. Então, a terra está toda coberta, toda protegida do impacto das chuvas, do sol quente, do vento. Aí, vocês estão vendo aí a soja plantada na resteva do bagaço do trigo. Então, geralmente, o pessoal lá no sul do Brasil, eles têm duas chuvas, né? A chuva do verão e a chuva do inverno. No inverno, eles plantam as culturas de clima frio, como é o caso da aveia, do trigo, né? Essas plantas de clima mais frio. E no verão, eles plantam já o milho, plantam a soja, já no bagaço dessas culturas de clima frio. E isso é até bom que é rotação de culturas também. Então, observe aí essa resteva aí do milho, como o solo está todo gordo de matéria orgânica, né? Então, essa terra aí, se você puder plantar diretamente em cima desse bagaço, é melhor do que você fazer a aração dessa terra, de jogar isso para lá para baixo, né? Então, quanto menos mexer no solo, melhor, porque você está protegendo a superfície do solo. E então, a gente está mostrando um indicador de fertilidade do solo, minhocas. A terra que tem minhoca, ela não é uma terra ácida. Minhoca não gosta de terra ácida, que queima ela. Então, se ela está presente aí, significa o quê? Que a terra não é ácida, que a terra está rica em matéria orgânica, por isso que elas estão aí presentes, que está encontrando comida para comer. E a minhoca faz um papel importantíssimo. No solo ácido, ela tem até no intestino dela glândulas calcíticas, que as fezes dela é rica em cálcio. Então, ela está melhorando o pH do solo, corrigindo a acidez do solo, melhorando essa fertilidade do solo e arando a terra de graça para o agricultor. Faz um grande papel de aradora de solo também, favorecendo a infiltração da água, a retenção da água, por aí vai. Essa fotografia que eu tirei lá em Teresópolis, região serrana, lá no Rio de Janeiro, observe, eu até costumo perguntar aos agricultores, para que serve essa mata em cima desse morro? Tem alguma importância econômica para o agricultor? Então, aí faz parte de uma reserva legal, uma área de preservação permanente. Mas olha a importância que tem essa mata para ele. Primeiro, a chuva que bater nessa mata não escorre, ela consegue infiltrar. Essa vai aumentar o lençol freático, vai acumular água no lençol freático, tornando mais superficial, alimentando as nascentes. Aí tem muita presença de predadores, animais silvestres, que vão descer para comer as pragas, os insetos que estão aí nessa plantação de hortaliças orgânicas. Aí você pode criar abelhas, aí você pode tirar, raleando alguma madeira, você pode tirar plantas aí que pode servir até de incenso, plantas alimentícias, planta para artesanato, né? Você pode também trazer até uma fonte de renda para a sua propriedade, bonita desse jeito aí, que é o quê? O turismo rural. Atividade muito interessante hoje, que está sendo uma fonte de renda para os agricultores familiares, é o turismo rural. Então, aí você vai trazer muitos passarinhos que vai comer os insetos lá embaixo. Aí uma cerca viva, com ninho, apesar de ser uma planta exótica, está sendo até um pouco criticada pelo pessoal dos criadores de abelhas, porque as abelhas, ao beber esse néctar aí do ninho, como o ninho é muito rico em substâncias tóxicas, a zaradactina, que é o princípio tóxico, pode matar as abelhas, principalmente as crias das abelhas, né? Mas as abelhas também só vão no ninho quando não encontra mais nada, né? Mas eu queria chamar a atenção do quebra-vento, que você está impedindo que o vento assopre, retire a umidade das plantas. Aí o que a gente chama de cobertura viva. Ela fez aí o quê? Um consórcio de banana com batata doce. Então, essa batata doce está fazendo um papel de cobertura do solo e vai lhe dar uma fonte de renda ao consumo próprio da família e vender o excedente, que é a batata doce. E essa rampa tudo aí vai servir de cobertura morta depois. Essa é uma propriedade lá em Simões Filho. Observe que o agricultor está até meio subido, está lá na frente, ali atrás, camisa branca, mas ele roçou a terra toda, mas deixou o bagaço em cima da terra. Observe que ele não queimou. É muito comum o agricultor juntar tudo isso aí e tocar fogo. E a terra ficar careca, ficar completamente nua e descoberta. Como vocês estão vendo na parte de baixo. Aí embaixo já é problema, porque a chuva compacta o sol quente, a temperatura quente, vai comprometer a fertilidade desse solo. Então a terra tem que estar sempre coberta como lá em cima, deixando a cobertura morta, favorecendo
e protegendo o solo, conservando o solo. Aí um canteiro também de hortaliças com a cobertura morta, ele cobriu primeiro o canteiro, depois pegou aquelas plantas que são plantadas com mudas, como é o, exemplo, como é o caso do tomate, como é o caso da alface, do couve. Você já traz a muda, abre ali aquela palhada que você cobriu o canteiro e planta diretamente no solo. O solo já foi adubado antes, né, já jogou ali o esterco, o pó de rocha, já jogou ali em compostagem e tal, cobriu o solo e agora você planta diretamente em cima do bagaço. Essa planta com certeza vai viver muito melhor do que aquele canteiro descoberto sem cobertura morta. Observe um sistema de mandala, que o pessoal chama de mandala, ou de PAIS, né? Programa Agroecológico Integrado e Sustentável. Observe esses canteiros todos com cobertura, tá vendo? Então, o cara pode até, se não tiver muito mato para fazer essa cobertura, o cara pode até plantar um pedacinho de capim de corte, triturar esse material, até leguminosas também, que é até mais rica, triturar esse material para fazer esse serviço de cobertura. Então, esse canteiro coberto desse jeito aí, ele vai render muito mais, aumentar muito mais a produtividade das culturas, porque toda a irrigação que cair aí vai ficar guardada, não vai evaporar, não vai nascer mato, o vento não incide, a temperatura fica fresca, os micro-organismos ficam bem ativos aí para se multiplicar, aí tem comida para os micro-organismos, só tem alegria aí para esse solo e para essa agricultura e para essas plantas. Então, cobertura morta é fundamental. Aí um treinamento que a gente fez lá em Amargosa, a gente fez um treinamento nessa região aí, inclusive eu já vi até Divane nessa região também, ela deve se lembrar de seu Zé ali, que era o secretário de Agricultura. Então, aí está um tripé, né, que a gente chama de um pé de galinha. E esse agricultor que está no centro aí, foi ele que fez esse tripé, ele trouxe da casa dele, que a gente estava durante o curso, ele falou, não, eu tenho, e vai lá pegar então. Eu arranjei para ele esse nível de pedreiro aí, a gente coloca no centro aí do pé de galinha, e essas duas pernas aí é que vai girando para um lado e girando para o outro, procurando sempre que o nível de pedreiro ali no meio fique na bolinha no centro. Se está no centro é porque os dois pés estão no mesmo nível. E aí eu vou marcando esses pontos, botando os piquetes, para fazer depois com alinhamento, riscando para fazer a curva de nível, para você fazer o sulcamento com a medida que esse pé de galinha aí fez. Pode passar. Então, observe, por exemplo, aí foi feito já a curva de nível, foi feito já o sulcamento, só que esse pessoal aí não fez uma vala, um sulco, como a gente fala. Ele abriu aí esses sulcos, mas, na verdade, retângulo, né? Então, a água, quando quiser escorrer aí da esquerda para a direita, vai primeiro encher essas valetas, passar por cima desse camaleão aí, que eu chamo de quebra-mola, né? Que é a terra que saiu desses buracos aí. Então, essa terra não vai escorrer, essa terra não vai mais ser arrastada pela chuva. A chuva primeiro vai ter que encher essas valetas para passar por cima ainda desse camaleão para poder escorrer. Então, talvez ela nem consiga escorrer, ela vai continuar enchendo e essa água armazenada aí vai infiltrar e vai manter a umidade desse terreno. Então, veja a importância que tem desse papel aí, da curva de nível e dessas valetas para segurar essa água. Nesse solo, nesse camalhão que está aí, você pode fazer o que a gente chama de cordão de contorno. Você pode plantar aí uma faixa de vegetação que segura mais ainda a terra para impedir que a chuva passe por cima, causando erosão. Bom, e agora nós vamos falar dos adubos orgânicos e adubos naturais. Então, nós vamos falar agora de práticas que vão enriquecer o solo. Observe que eu falei das práticas que prejudicavam o solo, falei das práticas que conservam o solo, e agora eu vou melhorar a fertilidade desse solo. Então, os agricultores orgânicos conhecem muito desses adubos aí, e outros, talvez algumas pessoas não conheçam. É o que eu vou falar aqui agora, vai ter novidade aí. Primeiro, vamos falar dos estercos. Os agricultores brasileiros conhecem bastante o uso dos estercos, né? Mas nós devemos ter cuidado com o uso do esterco. Qual é o cuidado que a gente deve ter com o esterco? Em primeiro lugar, se você está fazendo produção orgânica, esse esterco não pode vir de uma propriedade onde o cara lá usa veneno nos animais, batendo o quê? Carrapaticida, mosquicida, usando antibiótico, as pastagens usando herbicidas, o animal come aquele capim e vai jogar a bosta, o esterco no curral, cheio de herbicida que veio lá no capim, que passou pelo trato intestinal dele. Então, o esterco não pode vir de uma propriedade onde se usa venenos. Tem que ser de uma propriedade que não use veneno. Ou o ideal é até o agricultor ter alguns animais para ter o próprio esterco na propriedade. Primeiro, ele vai ter um esterco de procedência garantida, um esterco natural que não está envenenado. Outro cuidado que deve ter com o esterco. Às vezes você compra esterco de uma região que está cheio de sementes de plantas chamadas de invasoras. Então, esse esterco você pode estar trazendo para a sua propriedade e infestando sua horta, sua terra, seu pomar, com sementes que veio desse esterco aí.
A região nossa aqui, por exemplo, perto de Feira de Santana, a região do Recôncavo aqui, é muito comum a presença do dandá, da tiririca. Então, se o cara pega um esterco numa propriedade dessa, desavisadamente, e joga lá na sua horta, você está infestando sua terra agora de tiririca, de dandá, que é uma planta bastante agressiva e até de difícil controle. Um outro cuidado nós devemos ter com o esterco. Esse esterco deve ser curtido. Tem muita gente que pega um esterco, deixa um monte lá na propriedade e dali já sai levando para a terra. Não deixou o esterco curtir. O esterco tem que curtir. Curtir quer dizer o quê? Você molhar ele, revirar ele, para ele baixar a febre dele. Ele vai dar uma esquentada, vai produzir um gás ali, um gás amônia, até ele esfriar. Então, o ideal é você curtir primeiro esse esterco. Você jogar ele ainda cru, ele novo, fresco na terra, ele vai esquentar lá na sua terra, principalmente se você incorporar ele, que ele vai esquentar lá embaixo, que é pior ainda, que vai matar a vida microbiana, vai intoxicar seu solo, produzindo gases, e vai também prejudicar as plantas que estão para até matar as hortaliças que você jogou esse esterco ainda sem curtir. As palhadas, todas as palhadas devem ser aproveitadas, não mais queimadas, elas servem como cobertura morta, elas servem de ração para os animais, elas servem para você misturar com esterco para fazer o composto orgânico. Então, o composto orgânico é um outro tipo de adubo orgânico bastante conhecido de quem faz produção orgânica. O que é mesmo esse composto? O nome já está dizendo, é um composto. Ele é composto de mais de um produto. Então, geralmente se usa 3 partes de palhadas, de mato, de bagaço, de folhagem, de qualquer resto de cultura que a gente chama de resíduos de palhadas, e uma parte de esterco. Esse esterco, na verdade, é para enriquecer esse adubo, mas o esterco também é onde vem as bactérias que veio lá do trato intestinal dos animais, onde está presente as bactérias que vão comer essa palhada, que vai derreter ao longo do tempo essa palhada que você misturou com o esterco. Então, como é que a gente faz um composto? Eu sei que é difícil a gente falar assim oralmente, mas o ideal seria presencialmente, mostrando vídeos, mostrando mais fotografias e tal. Mas o composto orgânico, geralmente, a gente procura um local da propriedade protegido de galinha, de porco, de animais, né, de crianças, porque pode até invadir seu composto e revirar ele todo, bagunçar. Você te bota num lugar mais protegido, próximo de você estar com o seu material, que é o esterco e as palhadas, os resíduos, para não ter muito problema de transporte. Próximo de você também vai utilizá-lo para evitar transporte. De preferência, fazer debaixo de uma árvore, porque evita o ressecamento, a árvore protege da insolação. A primeira camada que a gente coloca sempre de palhada, ela serve até como uma cama para absorver até o excesso de água. Geralmente, a camada de palha, como eu falei, é 3 vezes de esterco. Então, por exemplo, uns 30% de altura dessa palhada, uns 30 centímetros de altura de palhada, que é a primeira camada. Quanto mais bagaçada essa palhada, melhor, que vai se decompor mais rápido. Uma estratégia, quem tem forrageira, é triturar esse material. Quem não tem e tem animais na propriedade, joga lá dentro do curral, do chiqueiro dos porcos, do aprisco das cabras, das ovelhas, que os animais, ao pisotear, ao urinar em cima, jogar bosta em cima, esse material já vem umedecido, já vem mais decomposto. Então, tem material que é mais grosseiro, tem material que é mais fino, mais moído, mais triturado. Quanto mais triturado o material, mais fácil e mais rápida vai ser a decomposição. Então, você tem já esse material para fazer o composto. Então, você tem essa palhada, coloca ali, molha primeiro, o material tem que estar sempre úmido, depois coloca uma camada desse esterco, camada sempre mais fina. Se a camada de palha é 30 centímetros, a de esterco vai ser 10 centímetros. Então, você joga uma camada de esterco ali. Se não tiver esterco, pode até atrás também, aquele capim de rumen, onde se abate animais, frigoríficos, abatedouros, ou até abatedouros clandestinos aí, que a grupo talvez vê na propriedade da zona rural, dentro daquele embuste do animal, né? Está cheio daquele capim verde, aquele capim fedorento, ali é excelente também para você usar no composto, até no biofertilizante. Então, você vai fazendo essas camadas sempre molhando. Mas eu posso também, além de esterco e palhadas, enriquecer esse composto, botando mais coisas a cada camada que eu vou construindo. Essa altura do composto não pode também ficar muito alta, não. Geralmente a gente faz até 1,20 m, 1,50 m, porque depois ele tende a descer um pouco pelo peso, né? E é bom que tenha esse peso mesmo para fazer mais contato uma camada com a outra. Mas eu ia dizendo o quê? Que em cada camada que eu vou construindo, eu vou acrescentando mais material. Por exemplo, eu posso estar juntando da cozinha lá todo o resíduo orgânico, de casca de banana, de casca de frutas, casca de ovo, borra de café, todo aquilo que ia para o lixo, eu posso guardando agora para botar dentro do composto. Eu posso pegar também das agroindústrias da região, por exemplo, cinzas das casas de farinha,
das fábricas de doce, né, padarias, toda a cinza que eu achar por lá, vamos botar dentro desse composto para enriquecer. Eu posso também colocar o que é aí dentro do composto. Eu posso colocar, por exemplo, raspa de mandioca. Quem tem fábrica de biscoito, padaria, pão velho, traz tudo para botar aí dentro, resíduos qualquer de agroindústrias. Eu posso também botar calcário, eu posso botar o que eu tiver na propriedade de resíduos, eu posso colocar. Tem gente que enriquece com pó de rochas. A gente vai falar desse tanto do pó de rocha, que é muito bom, um mineral muito rico, tem muita riqueza em nutrientes e vai enriquecer o composto. Eu posso botar pulverizando também cada camada pó de rocha, posso colocar fosfato natural, e seja um agricultor que tem mais condição financeira, viu? Porque o agricultor mais fraquinho, ele não é obrigado a comprar nada de fora, não. Mas se ele puder comprar coletivamente, por exemplo, um pó de rocha que a gente compra ali de Ipirá, da Ipirá Fértil, é barato, o problema é o transporte. Mas é um adubo muito rico e barato. O que custa mais é só o transporte. Então, eu posso lançar a mão do calcário, do pó de rocha, do fosfato natural. Eu posso molhar também, em vez de eu molhar somente com água, eu posso molhar com urina. Eu vou falar na instante da urina. Eu posso molhar com EM, que eu vou explicar na instante sobre micro-organismos eficazes. Eu posso molhar também com biofertilizante. Ou seja, eu já estou molhando com nutrientes que são ricos, né? Que vai enriquecer esse meu adubo. Tá certo? Então, um composto que a gente chama enriquecido. E a cada 15 dias, 10, 15 dias, quem vai dizer aí quanto tempo eu vou revirar esse composto, é a mão de obra que você tem na família, é o tipo do material que você tem, se é mais grosseiro, se é menos grosseiro. Mas se eu revirar a cada 10, 15 dias, eu lhe garanto que, a depender do material aí, com 60, 90 dias, esse composto já está todo comido já pelos micro-organismos. Ele já está todo derretido. Como é que eu sei que esse composto já está pronto? Quando ele já não tem mais febre, ele já não está mais quente. Né? Toda vez que a gente revirar, você não vê que ele está quente ainda. Como é que a gente baixa a temperatura? Molhando, né? Sempre revirando. Então, quando ele já está pronto, ele já não está mais quente, ele já está mais parecendo uma terra escura, uma terra vegetal. Ele já está, você nem sabe mais quem era a bagaça de milho, de feijão, de mato, era todo derretido. Você tem agora a produção do humus natural. Isso é o que a gente chama de composto orgânico. Você pode usar em hortaliça, pode usar em jardim, pode usar para fazer mudas, pode usar em frutíferas, é uma utilização em qualquer tipo de plantio. A urina é um excelente adubo também, rica em nitrogênio, rica em amônia. A urina, geralmente, as pessoas falam muito em urina de vaca, porque a vaca, quando ela está dando leite, ela está em lactação, a primeira coisa que ela faz é urinar. Então, o agricultor já vai logo lá com uma bacia, com um vaso, para parar essa urina. E vai guardando aquelas bombonas plásticas que a gente chama de bombona, aqueles tonéis azul, tonéis plásticos, que quem for comprar deve comprar bombonas que não tinha produto químico antes, não fica resíduo. Bombonas que tinha antes suco de frutas, conservas e tal. Então, a gente vai armazenando essa urina aí por necessidade. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.